Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Eu acho que o Palmeiras só ganhou porque o torcedor do Santos, o torcedor, o torcedor do Vasco, o torcedor do América, o torcedor do Curitiba, eu acho que o torcedor do próprio Bahia, né? O torcedor do Corinthians também, por que não? Acho que o Palmeiras só ganhou porque sei lá, metade da tabela tava torcendo pro Palmeiras ganhar esse jogo, viu? Porque se não fosse por isso, pelo amor de Deus. E a gente tinha falado ontem, né? A gente tinha falado ontem sobre isso. Palmeiras na pausa da data FIFA imediatamente anterior voltou muito mal, assim como o Flamengo voltou muito mal. O Flamengo voltou, já tomou uma sapecada do Atlético Paranaense. Eu fiquei, bom, se seguir a mesma lógica, o Palmeiras deve voltar muito mal. E voltou muito mal, né? É importante a gente contextualizar sempre. Houveram desfalques, né? Atletas que voltaram aí da data FIFA, por exemplo, o Veiga voltou doente, mas foi uma das partidas, uma daquelas partidas pavorosas do Palmeiras, né? Aquelas partidas pavorosas que o resultado ele pauta a noite. Ele pauta a noite, ele pauta o final de semana do palmeirense, final de semana que eu falei, talvez do Santista vai pautar o final de semana do Santista, porque o resultado do Palmeiras foi melhor do que o do próprio Santos. Perdão, gente. Pode pautar o final de semana do torcedor vascaíno, né? Eu acho que pauta também final de semana do torcedor do América, enfim. Então, essa vitória do Palmeiras foi muito importante para muita gente, né? Inclusive para o próprio Palmeiras, que mantém a briga pelo título do Campeonato Brasileiro acesa, a chama acesa, né? Bom, hoje eu vou ter que gravar um podcast curto, né? Não tem, não tenho como me estender mais. Então eu vou passar por apenas algumas notícias esportivas do Palmeiras e do Santos e a gente já vai para a coletiva do Abel, tá? Eu vou pedir perdão aqui para os torcedores. Vamos, já fica o convite para você, torcedor do Palmeiras, tá? A gente vai ouvir uma, duas, três perguntas no máximo do Abel Ferreira. Teve polêmica nesse jogo, tá? Então eu peço perdão aqui aos torcedores do Cuiabá, do América, do próprio Goiás, tá? Não, eu vou ter que, hoje eu vou ter que agilizar o podcast, né? Como eu falei, hoje não vai ter como, tá? Não vai ter como. Enfim, o herói do Palmeiras nessa partida, nesse jogo, nessa noite pavorosa, né? Essa atuação pavorosa do Palmeiras foi o Breno Lopes, né? E o Breno Lopes, ele tem uma estatística importante no Palmeiras, né? Ele é um cara que normalmente entra no final do jogo, porque eu vi muita gente falando assim, ó, o Breno Lopes é um cara que tem muitos gols nos acréscimos, né? Mas ele normalmente entra no final do jogo, né? Por isso que ele tem essa estatística interessante. Ele vinha, enfim, eu não digo nem sendo hostilizado, mas a torcida vinha pegando no pé dele ao longo do jogo. Começa que talvez o empate no derby, muitos torcedores entendam que a culpa tenha sido dele, porque ele teve a chance mais clara da partida, né? A culpa não foi do Breno Lopes, a culpa foi do time, mas o torcedor tem a necessidade, não só do Palmeiras, aí todas as torcidas, né? O torcedor tem a necessidade de encontrar o vilão. E nesse jogo contra o Goiás, ele teve oportunidades também. Aí ele perde, o torcedor pega no pé, ele perde, o torcedor pega no pé, e quando ele faz o gol, aí ele vai para a galera, extremamente exaltado, extremamente destemperado, mostra o dedo do meio, põe a mão no ouvido. Bom, esqueci de deixar os créditos, tá? O Globoesporte.com, peço perdão aqui, então antes tarde do que nunca, né? Site do GE. Aqui o artigo por Emílio Bota. E aí, após fazer os gestos, né? Após pôr a mão na orelha, né? Pedindo mais vaia, o torcedor cantou, entoou este cântico, tá? O Breno Lopes, preste atenção, muito respeito com a camisa do Verdão. Tá, então tá aqui, vamos pegar aqui. Aqui tem um. Aqui tá o vídeo, eu faço convite para você rodar o vídeo, tá? O Breno Lopes foi lá irado em um dos setores da arquibancada onde ficam as organizadas do Palmeiras. Chegou ali extremamente exaltado, destemperado, descompensado, mostrou o dedo e pôs a mão no ouvido chamando mais vaias, tá? Enfim, alguns atletas foram lá tentar dar uma contida no Breno Lopes, né?
O Abel Ferreira foi lá depois, meio que para pedir desculpas. O Gomes, né? O zagueiro Gomes também fez a mesma coisa. Mas o torcedor não perdoou. Entoou esse cântico, né? Muitos torcedores nas redes sociais reagiram de forma bastante contundente, falando que o atleta não pode mais vestir a camisa do Palmeiras. Aqui, ó. Ao término da partida, todos os jogadores correram em direção ao jogador para prestar apoio. Até o técnico Abel Ferreira fez parte da comemoração nas arquibancadas. Nem mesmo o gol do atacante parece ter selado a praça. Breno Lopes, preste atenção, muito respeito com a camisa do Verdão. Bom, vamos lá. Aqui o goleiro Everton, tá? E a gente vai pegar algumas aspas do Abel. Não só o Breno, mas todos os jogadores têm muito respeito pela torcida. O torcedor está sempre presente, em casa e fora. O Breno comemorou, desabafou ali, mas não podemos falar em desrespeito jamais. O torcedor sabe o quanto a gente se entrega. No final, é tudo por eles também, para que eles se sintam bem. Hoje foi um grande gol dele, que nos deu 3 pontos. Então, como eu falei, o Breno Lopes ele tem sido um cara que ele tem uma estatística importante de vários gols em acréscimos no Palmeiras. Eu não tenho os números exatos aqui na transmissão, quando eu ouvia, citaram, acho que cerca de 6, 7 gols em acréscimos para o Palmeiras, gols decisivos. Mas, como eu falei, a estatística é importante, mas o Abel costuma pôr ele no final do jogo. Até aí tudo bem, ele costuma pôr o Endrick no final do jogo e o Endrick não tem uma média tão interessante quanto a do Breno Lopes, mas o Endrick é muito mais diferente, né? É muito mais jogador. Bom, cara, assim, é difícil porque isso gerou muito debate e mesmo os comentaristas esportivos, eu ouvindo os programas esportivos, todos eles, ninguém perdoou o Breno Lopes, tá? Ninguém perdoou o Breno Lopes. Falou que ele não pode fazer isso, que o torcedor, ele é o maior patrimônio do clube. Eu concordo com tudo que eu ouvi. Eu sempre falo aqui, eu vou de uma linha mais moderada, né? Concordo com tudo que eu ouvi. O torcedor é o maior patrimônio do clube. O Breno Lopes, ele tem que seguir o tal do cabeça fria do Abel Ferreira. Mas ali foi um desabafo, né? Foi um desabafo de um atleta que vem sendo perseguido pelo torcedor, não é de hoje. Como eu falei, o torcedor ele tem a necessidade de encontrar um personagem, algum vilão, precisa ter alguém. É uma válvula de escape, né? É o cara que vai ser sacrificado. E o torcedor do Palmeiras, lamentavelmente, escolheu o Breno Lopes, como já havia escolhido no passado o Luiz Adriano. O torcedor escolheu o Breno Lopes para ser esse alvo, né? Para eles descarregarem as frustrações. O que eu concordo, como eu falei, eu concordo com o que muita gente falou, de que ele tem que ter respeito, de que o torcedor é o maior patrimônio do clube, mas eu ressalto aqui que o Breno Lopes ele fez gestos para a torcida organizada. Então ele não desrespeitou os torcedores do Palmeiras, tá? Para todos os que estão falando que ele está desrespeitando os torcedores do Palmeiras, ele não desrespeitou os torcedores do Palmeiras, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Ele foi ali tirar um. Concordo que ele não deveria ter feito isso, porque o torcedor organizado também é um torcedor e talvez os mais importantes, porque são eles que guiam o restante do estádio, né? Nos cânticos, nas comemorações, no apoio ou na vaia. Tá? Então o torcedor organizado ele é muito importante, ele é muito relevante. Mas eu discordo de quem fala que ele desrespeitou o torcedor do Palmeiras. Ele não desrespeitou o torcedor do Palmeiras. Como foi cantado por alguns torcedores, muito respeito com a camisa do Verdão. O Breno Lopes não desrespeitou a camisa do Palmeiras, muito pelo contrário. Ele é uma das figuras, talvez mais queridas pelo Abel Ferreira, um cara da confiança do Abel, um cara que deu uma Libertadores pro Palmeiras, tá? 2020. O torcedor, se o Breno Lopes não pode desrespeitar a camisa do Palmeiras e nem o torcedor também não pode ter memória curta. E o torcedor não tem o direito de desrespeitar o atleta. Esse que é o ponto. Como eu falei, eu concordo com o que muita gente falou.
Ele não pode se destemperar, não pode respeitar o torcedor organizado. E aqui eu faço a correção de quem falou torcedores. Ele não pode respeitar o torcedor organizado, porque ele não desrespeitou todos os torcedores. E aí é uma falha de quem vem falando que ele desrespeitou torcedores. Não, ele não desrespeitou torcedores, ele desrespeitou os torcedores organizados. É uma outra história, é uma outra coisa. Ele não desrespeitou a camisa do Palmeiras em nenhum momento, muito pelo contrário. Você ouve notícias de que o Breno Lopes vai para Gandaia, de que ele vai para a noitada, de que ele falta com os compromissos, de que ele falta no treino, de que ele é perninha, preguiçoso. Não, ele é um dos caras de confiança do Abel. E até por isso ele costuma entrar no segundo tempo. Tendo um Endrick no banco, o Abel muitas vezes opta pelo Breno Lopes. Então, em nenhum momento, o Breno Lopes desrespeitou a camisa do Palmeiras. Tá? Então, eu só quero fazer esse contraponto aqui, porque eu tô vendo muito setorista do Palmeiras, que é torcedor, influente, criticando o Breno Lopes, Ok, eu concordo com tudo. O torcedor do Palmeiras é o maior patrimônio. E o torcedor organizado, ele é muito importante. Só que isso não dá direito ao torcedor organizado desrespeitar o Breno Lopes. O que aconteceu ali foi um desabafo. Concordo que ele se excedeu, concordo que ele não pode fazer isso, concordo que talvez o ciclo dele no Palmeiras vai acabar nessa temporada, não acaba agora, o Abel vai continuar colocando o atleta, não acaba nessa temporada, mas eu acho que a gente também tem que fazer os dois lados, né? Os dois pontos. O torcedor perde a paciência e desconta a frustração em um atleta, sendo que o time inteiro jogou mal. Por que não vaiou o Rafael Veiga? Tava doente, mas jogou mal. Deixa eu pegar a escalação. Por que não vaiou o Marcos Rocha? Por que não vaiou o Arthur? Por que não vaiou o Mike? Por que não vaiou o Rony? Por que não vaiou o Gabriel Menino, que fez uma partida pavorosa? Né? Por que não vaiou o próprio Hendrick também? O time todo do Palmeiras jogou mal. Foi uma partida pavorosa do time do Palmeiras. A gente tem contexto. Como eu falo, é importante contextualizar. Tiveram atletas que vieram da data FIFA. Mas o Breno Lopes pode ter perdido oportunidades, mas se a bola chega para ele, ele não é obrigado a fazer o gol. Ele não é o centroavante do Palmeiras. O Rony perde gol também. Ou não? O Lopes, né? Que entrou de titular nesse jogo, Flaco Lopes, né? O famoso Flaco Lopes, perdeu oportunidades também. Por que o torcedor não vai aí? Então, eu tenho esse entendimento de que assim, ele não pode se destemperar e desrespeitar alguns torcedores, mas isso não dá direito ao torcedor desrespeitá-lo. E ele não desrespeitou a camisa do Palmeiras, o torcedor não pode ter a memória curta de que esse atleta, este personagem, deu um título de Libertadores para o Palmeiras, tá? Eu destaco isso porque ele continua sendo... O Daverson já foi embora. O Daverson é um queridinho do torcedor. E o Breno Lopes ficou. Ou seja, né? Ou seja, esse atleta tem alguma coisa de diferente que o Abel vê. Então, eu acho que o torcedor também deve um pouquinho mais de respeito a esse atleta, tá? Agora o relacionamento acabou. Porque muita gente vai comprar a briga da torcida organizada e a gente já vê a reação nas redes sociais. Mas eu sou do entendimento de que o torcedor comum e não organizado, esse torcedor, ele deve respeito, ele deve gratidão. Ele deve, não respeito, né? Eu acho que talvez muitos torcedores o respeitem, mas esse torcedor deve gratidão. E as pessoas que colocam a boca no microfone deveriam ter um pouquinho mais de responsabilidade, tá? Com o que eles falam. Só isso. Eu concordo com o que muita gente disse, mas ninguém faz o contraponto, né? Ninguém faz a defesa do profissional que tá lá trabalhando, que tá fazendo o trabalho dele. Muita gente prefere falar que ele é perna de pau, de que ele não pode vestir a camisa do Palmeiras, de que ele não tem qualidade técnica para vestir a camisa do Palmeiras. Quem o contratou? Né? Quem o contratou? E quem deixou de contratar atletas de altíssimo nível? Você não tem que cobrar o Breno Lopes. Ele está trabalhando. Ele é um atleta que está trabalhando. Então você tem que criticar quem o coloca em campo. Você tem que criticar quem o contratou. Você tem que criticar quem não coloca o Endrick, por exemplo. Que é o que eu falo. Muitos torcedores descontam a frustração na diretoria que não contrata, no jogador tal que não faz gol, Navarro que já foi embora não faz gol.
E quem coloca esses caras para jogar, né? É o queridinho do torcedor, é o Abel Ferreira. Por que ele coloca o Endrick tarde no jogo? Por que ele coloca, quem mais teve da base aqui? Só para não falar bom, o Kevin. Por que coloca o Kevin tarde no jogo, né? A culpa não é do Breno Lopes, então, né? Por isso que eu falo, quem coloca a boca no microfone tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade, né? Só isso. Só esse é o ponto, tá? O Abel Ferreira, ele tentou jogar panos quentes, né? E ele tá certo. Ele tá certo nisso. Ele não criticou o torcedor e nem criticou o Breno Lopes. Só que eu acho que o Abel tem que ter uma postura mais contundente, não em relação a pôr a culpa em alguém, mas em pacificar. Gente, acabou. São águas passadas. Eu preciso desse atleta. E eu preciso do torcedor. Ele adota uma postura, já inclusive é a primeira pergunta da coletiva, ele adota uma postura bem da turma do deixa disso. Ah, deixa disso. Não, o torcedor está com raiva do atleta. Ele tem que tomar uma postura contundente de, olha, eu sei que vocês estão com raiva, eu respeito e eu entendo, mas esse é um atleta que eu vou pôr para jogar. E se tiver que pôr na final da Libertadores, sei lá, a gente chegar, eu vou colocar esse atleta. Então eu preciso dele. Eu acho que só faltou isso pro Abel. Ele ter uma postura mais enérgica. Não em culpar alguém, mas em pôr panos quentes mesmo. De falar, cara, sei que vocês estão bravos, ele errou, mas eu preciso do cara. Eu gosto dele. Eu quero ele no meu time. Se vocês não querem, paciência. Eu quero. Eu gosto dele. Ele tem tudo que eu preciso. Só acho que faltou isso ao Abel, tá? Ser um pouquinho mais enérgico. Bom, sobre o Santos, acabou o ciclo de Diego Aguirre, né? Eu acho que era uma questão de tempo. Muita gente acreditava que ele seria. A gestão do Santos seguraria ele até o jogo contra o Bahia. E tinha gente que diz que na votação do conselho não, né, da equipe técnica ali do Santos, né? O presidente Andrés Rueda quis mantê-lo, mas ele perdeu, né? Ele foi voto vencido e acabou o ciclo do Diego Aguirre no Santos, tá? Então já foram o Odair Hellmann, melhor treinador disparado, Paulo Turra e Diego Aguirre. Se o Santos mantivesse o Odair Hellmann e o Hellmann conseguisse manter o Santos com o rendimento de quando ele se despediu, o Santos estaria no meio de tabela, tá? Então, para quem pediu a queda dele, para quem pediu a queda do Odair, e se o Santos eventualmente for rebaixado, que a porcentagem, a chance vai aumentando a cada rodada, se lembre de quando o torcedor que pediu a demissão dele, tá? Se lembre de quando você foi lá protestar, você ameaçou, você jogou a bomba dentro de campo, tá? O rebaixamento está na sua conta também. É óbvio que é uma parcela muito menor. É muito menor. A parcela maior é da gestão Andrés Rueda, disparado, né? Disparado. Mas o rebaixamento poderia ser postergado para a próxima temporada. Mas se acontecer nessa temporada, você teve uma contribuição muito importante, né? O Santos que também vai perder mais 2 mandos de campo, porque na vitória contra o Grêmio não foram os torcedores organizados, os torcedores do setor comum, né? Atiraram objetos dentro de campo e o Santos vai tomar mais 2 jogos de punição, vai recorrer, obviamente, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas até segunda ordem, o Santos mais 2 jogos de punição na Vila Belmiro. Parabéns a esses torcedores envolvidos, tá? Parabéns à gestão do Santos, parabéns aos treinadores que lá o Diego. A ironia só não vale o Odair Helm. Eu, como tantos outros jornalistas esportivos, torcedores do Santos, que defendiam, eram poucos, tá? Eram poucos, que defendiam a permanência do Odair, eu sempre defendi o Odair. Aliás, eu gosto muito do Odair, eu nunca neguei aqui. E a gente, inclusive, trouxe várias coletivas do Odair no início da temporada, né? Então, parabéns a todos os envolvidos, menos o Odair Hellmann, que pelo menos contra o time do Odair Hellmann não fazia gol, não, mas não tomava gol. E o Odair Hellmann não teve essa penca de reforço que teve o Paulo Turra e o Diego Aguirre, tá? Então é importante a gente contextualizar para alguns torcedores que eventualmente ainda querer insistir
que o Odair era um péssimo treinador, que ele vinha fazendo um péssimo trabalho, e vinha de fato, mas como é que você vai fazer um bom trabalho com o elenco que tinha o Santos, né? Com o elenco que ainda tem. Com o elenco que ainda tem, enfim. Bom, quem vai substituir o Aguirre é o grande mistério, né? É um grande mistério. Não sei nem se vem alguém. Que o presidente do Santos, tá? Não sei nem se vem alguém. Vamos ver, cara, né? Vamos ver. Falaram aí de Mano Menezes. O Mano Menezes não vai vir, tá? Mano Menezes não vai vir. O Fábio Carilli não vai vir, já foi demitido. Ele tá fazendo um belo trabalho no Japão. Eu já vi entrevista do Fábio Carilli pro André Hernan, no canal do André Hernan. Ele não vai voltar pro Brasil, não tão cedo. Ele tá muito feliz no Japão, tá? Então, assim, não adianta, assim, esses nomes não adiantam nem especular. Mano Menezes não vem nessa situação que o Santos está. E o Fábio Carilli também não vem. Assim, especular é perda de tempo, na minha opinião. O Santos, uma coisa que o Santos não pode fazer agora é perder tempo. Especular Mano Menezes e Fábio Carilli. Primeiro que assim, o Santos não tem dinheiro para pagar o Mano Menezes. Já começa por aí. Não tem. Não adianta falar, ah, não, tira da onde não tem. Não, o Santos não tem dinheiro para contratar um treinador como o Mano Menezes. E o Fábio Carilli não vai voltar. Não vai porque já mandaram ele embora, fizeram uma sacanagem com ele, né? Ali houve um atrito com o... Como é que é o nome? O Edu Dracena. O Fábio Carilli é demitido e, curiosamente, pouco tempo depois, o Edu Dracena é demitido também, né? Você vê. E vinha fazendo um trabalho legal, né? Não vai voltar. Pode esquecer. Por isso que eu tô falando. É melhor não perder tempo com nomes que eles já sabem que não vai vir. Ou mantém o interino, ou não perde tempo com isso aí. Porque perder, gastar uma energia que o Santos não tem, tá? Bom, bora. Vamos com a coletiva do Abel. Tabela do campeonato. Nossa, era pra me encurtar. Vou ouvir uma pergunta do Abel só. Era para eu encurtar, mas me estendi no assunto Breno Lopes e no assunto Santos, tá? O Palmeiras segue aqui na caça ao líder Botafogo. Botafogo que ainda vai jogar, vai encarar o Galo na Arena MRV. Não sei nem como vai estar o gramado lá, hein? Os caras estavam remendando, enfim. Bom, Palmeiras segue na torcida para que o Galo consiga aprontar alguma coisa para cima do Botafogo, tá? E o Goiás segue aqui estacionado, 25 pontos, é uma distância importante, mas não ultrapassa o Bahia e não se distancia do Santos e nem do Vasco, e nem do América, e nem do Coritiba. Então, para a parte de baixo da tabela, o resultado do Palmeiras, a vitória do Palmeiras foi um resultado importante. O América segue aqui, somou apenas um ponto, empatou com o Vasco, mas o Vasco tem jogos a menos. Tem 21 jogos, né? O Santos, por exemplo, já tem 23. A situação do Santos pode ficar muito pior, tá? O América tem jogo a menos também. Coritiba também. Então você vê que a situação do Santos, o Coritiba está mais distante, mas a situação do Santos pode ficar assim bizarra, né? Bizarra de ruim. Pode que o América não passa, né? Mas o Vasco pode passar. Cara, assim, a situação pode ir ladeira abaixo mesmo. Ladeira abaixo mesmo. Bom, a gente vai ter Vasco e Fluminense. E a gente vai ter Atlético Mineiro e Botafogo, tá? A gente vai acompanhar de tudo um pouco. Amanhã a gente está de volta para falar um pouco sobre essas duas partidas, né? Jogos que vão acontecer no sábado. Domingo tem o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil que a gente também vai acompanhar. Bom, TV Palmeiras Fã, você torcedor, simpatizante, fã do esporte, o convite é sempre esse, de você se inscrever no canal, curtir o vídeo, primeiramente, antes de ouvir qualquer palavra, primeiramente se inscrever e curtir. E vamos embora, vamos com o Abel Ferreira. A gente tinha visto o Palmeiras por muitos jogos seguidos com a mesma formação, que era um 4-3-3 ou um 4-2-3-1. Desde a partida contra o Deportivo Pereira, a gente tem visto mais variações táticas, por exemplo, o uso de 3 zagueiros ou dois centroavantes. Isso é uma tendência para o Palmeiras até o final da temporada, ter mais variações táticas, ou o time está buscando um novo padrão tático para seguir e insistir como tinha feito antes? Olha, boa pergunta. Eu gosto dessas perguntas. A nossa base, a nossa casa de partida, o nosso sistema base é o 4-2-3-1. E depois tem essas variações todas, como tu vês. Depois é quase como um camaleão. Umas vezes fazemos saída a 3 com 3 zagueiros, outras vezes fazemos saída a 3 com um lateral.
Hoje fizemos no início o Cidade 3 com o Rocha abaixo, a meio da segunda parte, nos últimos 15 minutos, invertemos, foi com o Piquerez, Luan Gomes e foi o Rocha a dar, mas nós fazemos isso não no início, e quando eu cheguei eu mantive a equipa com os comportamentos que já trazia com o treinador anterior, que foi com o Andrei, porque achei que a equipa estava bem e que não era preciso estar a mudar naquele momento, mas depois conforme nós fomos trabalhando em cima da equipa, nos últimos 2 anos e meio, vai fazer 3 agora, é uma das nossas características, sinceramente, nós somos uma equipa que quer atacar, quer defender com alguma variabilidade, mas pronto, às vezes é uma forma de nós tentarmos enganar o adversário. Hoje o adversário, eu disse aos meus jogadores que ia ser um jogo muito parecido com o Cruzeiro, não precisava de ser igual. Eu sei o que é defrontar treinadores portugueses. Era uma equipa que estava muito bem organizada, fechou-se muito bem, vinha de 8 jogos sem perder. Mas o mais importante é que bem no finzinho conseguimos, o Breno deu-nos os 3 pontos mais uma vez. É um jogador que tem golo dentro dele. Isso é que foi o mais importante, sinceramente. Mas obrigado pela pergunta. Abel, Bom, aqui ele já falou sobre a variação de esquemas táticos, né? E ele, no final, deixa uma moral pro Breno Lopes, né? Deixa uma moral pro Breno Lopes, fala que tem o gol dentro dele, né? Então aqui já foi o primeiro... Não vou nem falar muito da resposta toda em si, né? Ele já deixa o primeira moral aí pro Breno Lopes, né? Aqui, ó. Já tem torcedor aqui do lado, ó, já criticando o Breno Lopes. Eu volto a repetir, o torcedor não pode ter memória curta. E outra, ele desabafou ali com um torcedor organizado, tá? Não foi com um torcedor comum do Palmeiras. Então, pro torcedor que tá sentido, ali foi uma resposta direta a uma ala da torcida, tá? você teve uma participação muito importante no final do jogo. Você usou a sua liderança para acalmar a torcida. Na sua avaliação, faltou um pouco de cabeça fria para o Breno Lopes? Olha, em primeiro dizer-vos que nós precisamos dos nossos torcedores sempre. E quando estamos todos juntos, como foi hoje, a apoiar, porque nós precisamos deles. Os torcedores sabem que nós temos um elenco bem curto e infelizmente agora com a lesão do Dudu, menos um jogador, e nós precisamos deles todos e precisamos muito que os nossos torcedores nos ajudem. A segunda, dizer que o primeiro a cometer erros aqui sou eu. Já fui expulso para umas... Não sei, mas vocês gostam de fazer contas ao ano que eu aqui estou, mas há algumas. Por muitas vezes não controlar as minhas emoções. Se bem que eu acho que agora está bem diferente, estou bem melhor nesse aspecto, mas isso faz parte do futebol, as emoções. E isso é que para mim é que é o mais importante, é o apoio dos nossos torcedores, percebermos que eu sou o primeiro que posso cometer um erro, eu próprio às vezes perco o controle das minhas emoções, mas nós precisamos dos nossos jogadores todos, como disse, temos um elenco muito curto e precisamos acima de tudo de estarmos cada vez mais unidos aqui em casa. E nós sem os nossos torcedores, já disse várias vezes, os nossos torcedores são a alma desta equipa, é para eles que nós corremos, é para eles que nós jogamos para fazer golos, como foi hoje até o último segundo. Valeu a pena pagar o bilhete hoje, para esta emoção. Vocês querem emoções? Foi a emoção até o último segundo. Valeu a pena o dinheiro que pagaram para ver o golo no último segundo. E precisamos da ajuda deles. E como te disse, eu sou o primeiro a errar e o importante é que o Breno fez o golo da vitória, que era isso que nós precisávamos e já disse isso, vocês sabem, não é um jogador que tem jogado quanto queria, mas é um jogador que tem o seu nome marcado aqui na história do clube e é um jogador que eu confio, que eu gosto e que é uma coisa que tem, é golo. É golo. E nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Faço-vos esse desafio. Contem a quantidade de golos que ele fez em 5 ou 10 minutos que eu só o meto. Isso é para nós é que é o mais importante. Bom, aqui ele primeiro se coloca numa situação de antagonista, né? É curioso, ele se coloca numa situação de antagonista para proteger, não para proteger, mas para justificar o desabafo do Breno Lopes, né? Ele fala, eu muitas vezes sou expulso, tudo mais. E é verdade, Ele fala, pô, melhorei, e é verdade, ele melhorou bastante mesmo. Muitas vezes ele até sai do campo, né? Quando ele vê que não vai dar, ele sai do campo, ele vai pro vestiário. Tem muita gente que o critica por isso. Eu acho que... tem gente que critica o Abel por criticar, né? Porque se ele fica e é expulso, ele é criticado. Agora, se ele sai também, ele é criticado, né? Tem gente que não sabe o que quer, né? Enfim, fica aqui só apenas esse comentário, esses parênteses. Eu prefiro que ele saia de campo mesmo.
Se ele não é capaz de controlar as suas emoções, que saia de campo, para não ser expulso de novo, né? Agora, é o que o Abel falou, cara. Um cara que fez muito pelo Palmeiras, ele vem sendo decisivo muitas vezes, no período, pouco tempo que ele tem de campo, que o Abel o coloca, ele é decisivo, né? Ele consegue pôr a bola para a rede. Por isso que eu falo, assim, eu entendo o manifesto do torcedor, aqui mais um escrevendo fora, né? E o Abel, ele destaca da importância do elenco, porque o Dudu se machucou agora, né? O Dudu se machucou agora, então o elenco está ainda mais curto e ele precisa mais do que nunca de todos. Então ele, cara, você vê, ele fala num tom bem calmo, até num tom de bom humor, mas eu acho que o Abel ainda não entendeu a seriedade do que está acontecendo, do relacionamento do Breno Lopes com a torcida. Acho que o Abel ainda não entendeu. Eu acho que ele tinha que ter tomado uma postura mais enérgica. E aí, não no sentido de criticar o torcedor, bater no torcedor, mas é de vir e de falar, cara, a gente precisa dele. Não adianta vocês ficarem reclamando, vaiando, a gente precisa dele. E se vocês tirarem a confiança dele, este é um atleta decisivo. Este é um atleta que muitas vezes que eu coloco no final do jogo, ele marca gols e ou nos dá um empate ou nos dá a vitória. Ou seja, eu preciso dele. Guardem a raiva de vocês para o final da temporada. Eu respeito a opinião de vocês. Eu respeito a opinião. Mas o elenco é curto. O elenco é curto, por escolha do próprio Abel. Então eu preciso dele. Né? Eu só achei que o Abel ele tinha que ter sido tomado uma posição mais contundente de, olha, não é nem de blindar o jogador, nem de bancar o jogador. De bancar o jogador, sim, ele precisa bancar porque ele precisa do jogador. E ele gosta, né? Como ele falou. Mas uma mais contundente de, cara, não tô passando pano, eu sei que tá todo mundo de cabeça quente, mas isso tem que ficar para trás. Isso tem que ficar para trás. Preciso da torcida, vocês são a alma do Palmeiras e eu preciso do atleta. Eu gosto do atleta, ele é decisivo. Vocês podem gostar ou não, mas eu preciso dele. Então, se não for por ele, que seja por mim, né? Que seja por mim. Eu só achei que faltou isso do Abel. Enfim, tá, gente? Você vê que, como eu falei, né? O Palmeiras está na semifinal da Libertadores. O Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E, cara, isso não é exclusividade de Palmeiras, né? Isso não é exclusividade de Palmeiras. Os torcedores, eles têm a necessidade de ter um drama. Eu não sei, acho que quando tá muito tranquilo, como acontece no Flamengo, né? Quando tá muito tranquilo, não dá. Não tem graça. Precisamos de alguma coisa. Precisamos de alguma pimenta na coxinha para dar uma picância, para potencializar o alimento. Porque desse jeito não dá. Eu não sei, eu acho que alguns torcedores precisam disso. Tá tudo muito tranquilo, tá dando tudo muito certo. Não gosto disso. Joga o feijão no ralo abaixo, faz um novo, né? Faz um novo. Eu não quero saber. No meu restaurante não tem tranquilidade. Ah, não, o pedido tá tudo em ordem aqui. Não, faz de novo, então. Joga tudo no lixo, faz de novo. Ah, mas vai dar prejuízo. Não me interessa, eu pago. Eu tiro do meu bolso, né? Sei lá, parece que é isso que acontece com alguns torcedores. E aqui eu cito do Palmeiras porque, cara, o time está na vice-liderança, ainda briga pelo Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Libertadores. Tá? E o Palmeiras é um time que, bom, o torcedor sabe, é um time que é feito de heróis improváveis. E o Breno Lopes continua sendo um herói improvável. Tá? Breno Lopes, ele continua sendo um herói improvável. Ou você acha que... Você pensa, quem faria o gol da semifinal da Libertadores? Ninguém pensa no Breno Lopes. O Palmeiras é um time feito de heróis improváveis. Ele ainda continua sendo um herói improvável. Eu acho que o torcedor, por mais raiva que esteja, o torcedor deve essa gratidão ao Breno Lopes, tá? É só isso. Ele desrespeitou, eu acho que ele tem que vir a público, ele tem que pedir desculpas. Talvez fosse até melhor ele dar uma coletiva. O Palmeiras marcar uma coletiva aí, começo da semana que vem, ou amanhã, não sei. Hoje, né, no caso, marcar alguma coisa. Ele tem que aparecer e tem que falar. Não fazer post na rede social. Eu acho que o ideal era ele falar. Ó, me destemperei ali, quero pedir desculpas àqueles torcedores e não ao resto, porque eu nunca desrespeitei ao resto. Era importante ele deixar isso bem claro.
aqueles torcedores que eu fui lá, todo o resto que tá me xingando, eu nunca faltei com respeito com vocês, muito pelo contrário, né? Primeiramente, eu acho que ele tinha que se manifestar e depois, eu acho que cabe ao torcedor ter um pouquinho mais de gratidão, porque o Palmeiras só é bicampeão, só foi bicampeão e só é tricampeão hoje, graças a uma artimanha do destino, mas quem pôs a bola para a rede foi o Breno Lopes, tá? É isso, gente. Eu vou encerrar por hoje. Consegui. Era para ser menos de 30 minutos, mas peço perdão às torcidas das outras camisas, não consegui me delongar muito no assunto, mas tinha um assunto quente, que era o do Breno Lopes, e tinha também a demissão do Diego Aguirre do Santos, tá? Mais uma vez, deixando o destaque aqui, Globoesporte.com, Vasco da Gama e Fluminense, jogo no estádio Newton Santos, e Atlético Mineiro e Botafogo, jogo na Arena MRV. Então, quem vai jogar no tapetinho é o Vasco da Gama, tá? Vai acompanhar essas duas partidas. E amanhã a gente está de volta. Amanhã, acho que com um pouquinho mais de tempo, a gente fala com um pouquinho mais de calma sobre essas duas partidas, sobre essas 4 camisas, tá? Encerro por hoje. Muito obrigado. Ótimo final de semana para todos. E olha, vai aquecendo, hein? Vai aquecendo porque domingo teremos final de Copa do Brasil. Jogo muito aguardado. A audiência vai estourar. E a gente vai acompanhar de perto aqui também, tá? Muito obrigado, um forte abraço e até amanhã. Tchau.